As ações estão altas demais. O mercado, olha, não para de atingir máximas históricas. Quer saber? Eu não vou investir mais. Só que não é bem assim, mas não é mesmo. Olha só, é isso que justamente você não deve fazer, porque você vai estar matando então a tua galinha de ovos de ouro. Você já ouviu aquele ditado que diz para você comer os ovos e não comer a galinha? Porque é óbvio, se você fizer o inverso no caso, da onde é que você vai tirar teu alimento para o resto da tua vida então? Ó, não adianta dizer que é do teu trabalho de repente, porque primeiro você não sabe se o que você está fazendo hoje vai ser tão relevante, principalmente nos próximos anos. Afinal de contas, o mercado de trabalho tem mudado em uma velocidade nunca vista antes. E outra coisa também, com o tempo você tende a diminuir suas forças e disposição para o trabalho. Então, naturalmente, vai ter uma tendência a deixar de ser produtivo. E daí? E se você não colocou teu dinheiro para trabalhar para você? Como é que você vai fazer então? Mas ó, eu não estou falando isso para te deixar desesperado, mas para fazer você refletir da importância em se planejar agora, para não fazer parte então das estatísticas ruins no caso. Então, você vai poder chegar no futuro, olhar para trás e se orgulhar de que você entendeu o que precisava ser feito e simplesmente optou em não ficar parado, não ficar parada, mas aprendeu uma das regras de ouro, que é buscou se adaptar então aos novos tempos. Por isso então que eu preparei um material agora para te mostrar de altíssima qualidade, baseado em dados reais que mostram que mesmo que a gente esteja em um momento em que os números do mercado de ações, por exemplo, esteja batendo sempre, constantemente, altas históricas, isso não é motivo de medo, mas de planejamento. E nesse caso, utilizar justamente essa força do mercado de investimentos a teu favor. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal aqui eu trago um conteúdo para te ajudar com as tuas finanças e também para você investir nas bolsas de valores americanas e sempre tá dolarizando o teu patrimônio. Se esses então são temas que interessam a você, aproveita, faz o seguinte, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum desses conteúdos que eu vou estar mostrando aqui. Olha só, presta muito atenção no que eu vou falar. Uma coisa importante, quando o mercado está em queda ou ele está ruim, a maioria acredita que vai cair mais. Mas ó, e quando o mercado está aquecido, crescendo, batendo máximas históricas, esta mesma maioria acredita no quê? Na mesma coisa, ou seja, o mercado vai cair. Ó, há décadas que eu trabalho com isso e eu vejo os mesmos comportamentos, os mesmos comentários negativos, o mesmo pensamento de quebra, desespero, medo generalizado. Ó, veja esse exemplo de outubro de 2017. Onde faz um paralelo entre o crescimento e as máximas históricas do S&P 500 com o crash de 1987, onde teve a chamada Segunda-feira Negra. Mas a pergunta é, teve crash? Claro que não. E não adianta dizer, mas e 2020? Daí eu te pergunto o seguinte, 2020 teve alguma coisa a ver com o mercado financeiro? Novamente, claro que não, foi uma questão de saúde pública mundial. E ó, os mais pessimistas, eles podem dizer, mas aconteceu, não foi? Bom, daí ó, só, tem um detalhe muito importante. Eu não sei como saímos das nossas camas todos os dias, porque carros batem todos os dias, aviões podem cair todos os dias, pessoas caem e morrem todos os dias. Veja essa matéria que mostra que mais de 400 mil pessoas morrem anualmente por quedas. Mas veja, o grande ponto aqui, me diga uma coisa, se tem risco de morrer caindo, então de repente a melhor solução é a gente então não sair de casa. Mas veja que cair pode acontecer então em qualquer lugar, ou seja, o risco está ao nosso redor. Então faz sentido ter medo disso e de repente ficarmos paralisados e não fazer mais nada? Claro que não vale a pena. Então, da mesma forma, no que se refere aos investimentos, sinceramente, eu não consigo entender como, mesmo vendo gráficos de crescimento da Bolsa de Valores desde um século atrás, por exemplo, é possível se dizer que, de repente, olha, não vai mais crescer a Bolsa. É você também acreditar que o mercado não vai mais crescer, que não vai ter dinheiro mais no mercado, que realmente o mundo vai acabar financeiramente falando. Mesmo diante, olha, e isso é parte importante, sejam crises financeiras, crise do governo, crise de saúde, os mercados continuam se recuperando, porque é isso que eles fazem. Então o ponto aqui é que as pessoas insistem em aceitar somente o lado negativo da vida. Olha essa notícia de um ano atrás. Mais um dos profetas do Apocalipse dizendo que em abril de 2021 a Bolsa sofreria outro crash total. Agora,
Veja esse gráfico do SP500 também e me diga se houve crash desde abril de 2021. Não houve não, mas houve então algumas correções que inclusive são saudáveis para o mercado. E melhor, são oportunidades justamente da gente poder então melhorar as nossas posições e aumentar os nossos lucros. Então, claro, que isso só serve para aqueles que entenderam que investir não tem a ver com notícias sensacionalistas ou sentimentos, mas sim com dados e principalmente tendências do mercado. Veja que muita gente erra em não investir por medo. Isso porque fica ouvindo notícias para todo lado, dizendo sobre crise, sobre crash na bolsa, problemas que em geral ninguém nem sabe definir o que é. Mas como notícia ruim vende, então claro que gera um sentimento de medo que tem uma tendência a tocar a vida de todos, principalmente daqueles que ao invés de ouvirem e analisarem as informações, preferem então consumir um conteúdo em geral sensacionalistas e ficam envolvidos em uma névoa de notícias que são tóxicas e muitas vezes tendenciosas e mentirosas. O incrível é que acreditam nessas tendências mentirosas e de gerar desespero em geral, mas não acreditam nas tendências que o mercado está mostrando ao redor justamente para a pessoa investir e ganhar dinheiro. Não faz sentido. Então, olha só, eu estou falando e mostrando tudo isso para você, justamente para que então você venha pensar a respeito em que você está baseando as suas decisões hoje. E aqui eu te pergunto, assim, ó, o seu futuro, né? Pensa só, o seu futuro, você está definindo com base em opinião ou realmente em convicção sua? Então, você sabe a diferença? Sim, porque tem diferença. Opinião não é algo firme, do tipo 100% de certeza, baseado de repente em fatos e em números, mas em geral é só uma visão simplista do tipo, eu ouvi dizer. Já as convicções, essas em geral têm bases mais sólidas, onde você realmente buscou se informar e seja certo ou errado a tua convicção. Isso não importa. O que importa é que é o teu ponto de vista. Mas aqui, ó, ao menos existe de repente uma linha de raciocínio lógico que você seguiu e não somente um tipo de achismo, porque uma maioria também desinformada decidiu de repente falar sobre algo que sequer sabe o que é. Esse é um ponto muito importante você ponderar. E claro, o ponto aqui não é se você acredita ou concorda com o que eu estou te falando, mas se permita ao menos conferir e deixe então os achismos e passe a determinar o seu futuro, não pegando carona na ideia dos outros simplesmente, mas com firmeza de quem sabe que as suas escolhas de hoje, sejam elas boas ou ruins, vão te encontrar no futuro. E assim como você hoje é fruto das suas escolhas do passado, o seu futuro vai seguir o mesmo caminho. Pense nisso. Por isso que eu quero te responder uma pergunta clássica. Olha só, invisto ou não com o mercado em alta? Olha só, para começo de conversa, veja que se você quer ganhar dinheiro, é uma caminhada que se compara a uma maratona e não a corrida de 100 metros. Seja porque você precisa aprender a se conhecer, né? E com isso então desenvolver o chamado autocontrole e ainda deve, claro, se organizar no sentido de saber onde você quer chegar com base no seu horizonte de sonhos e de projetos de vida. Então é fundamental tomar decisões com base nas expectativas, claro, de longo prazo, não nos movimentos do mercado, no caso, no curto prazo. Lembrando que o desempenho passado também não é indicativo, claro, de resultados futuros. E é justamente por isso que definir novas máximas não significa necessariamente que o mercado atingiu o pico e que ainda uma correção de repente é iminente. Assim como uma pausa durante uma queda acentuada também não significa que não haja ainda mais queda. Veja que os gráficos que eu te mostrei de um século do SP500 revela crescimento. Mas é óbvio que muitas foram as oscilações no meio desse crescimento todo. Então, ter controle emocional e não vender os seus ativos, que você acredita neles, claro, né? Só porque de repente o desespero está envolvendo o mercado, é básico para você não perder dinheiro. Mas pode ser que esse momento de compra e mais importante, não é um momento então de vender, mas é um momento justamente de você fazer mais aportes para você poder fazer o chamado custo médio. Então, por mais que você tenha comprado em algum momento de repente as ações em alta, quando essas ações estão em baixa e você acredita nas empresas, vale muito a pena você investir e lucrar com isso. Então veja que o papa dos investimentos, o chamado Warren Buffett, ele diz assim, ó, tenha medo quando os outros tiverem ganância e seja ganancioso quando os outros tiverem medo. Além disso, os dados históricos não apoiam a ideia de que investir dinheiro quando o mercado está alto provavelmente produzirá retornos futuros mais baixos. Pelo contrário,
O JP Morgan ele fez uma pesquisa e mostrou que investir em dias em que o S&P 500 fechou em um novo recorde pode produzir retornos melhores do que investir em um dia em que o mercado não bateu um novo recorde. Em 2019, o S&P 500 subiu quase 31,5%, em uma base de retorno total. Isso é mais de 3 vezes o retorno médio anualizado para o índice desde 1926. Nenhum lugar para ir, então você pode pensar, bom, agora ele vai cair, ele só pode ir para baixo, né? Em 2020, por exemplo. Errado. Apesar da crise de saúde de 2020, o S&P 500 teve um forte início já no início de 2020. E após atingir o pico em 19 de fevereiro, as ações começaram a cair drasticamente e acabariam caindo em 23 de março cerca de em torno de 30%, menos 30% no ano. Mas então olha aí, eu não falei que viu como que ia cair? Mesmo assim, no final de 2020, o S&P 500 havia estabelecido 33 novos recordes, terminando o ano com um retorno total então de 18,4%. Olha só, investir é uma questão de tempo no mercado, não de sincronizar o mercado. A menos que você tenha uma bola de cristal e que ela funcione, não tem como prever como que o mercado pode se mover no curto prazo. Mas mesmo sem qualquer previsão futura, os dados históricos podem fornecer um contexto útil para definir uma gama de resultados prováveis para o futuro. Isso é chamado de reversão à média. Olha só, veja, essa estratégia de reversão para a média na hora de investir, ela é muito interessante você observar. Ela envolve perceber que os ativos têm uma tendência à mudança de uma condição atual, buscando o seu lado médio no longo prazo, porque pressupõe que um nível que se afasta da norma ou tendência de longo prazo vai retornar a esses pontos novamente. Por isso que, olhando pelas lentes do longo prazo, existem 3 fatores importantes a serem considerados ao investir nos mercados financeiros. O primeiro fator é foco no longo prazo. Perceba que se você tivesse comprado ações no pico de 19 de fevereiro, você levaria até 10 de agosto para atingir o ponto de equilíbrio do S&P 500, porque foi onde esse índice atingiu um novo recorde, ou seja, 18 de agosto. E ainda você teria, nesse caso, aumentado seus investimentos em quase 13% no final do ano. Todos os exemplos que eu já te falei até aqui mostram que ao longo do tempo, o mercado de ações apresentou tendência de alta nos últimos 100 anos. Olha esse gráfico, ele mostra que quanto mais tempo você tem de investimento, menor é a chance de você perder dinheiro. Isso porque, ao longo de vários meses a anos, tudo pode acontecer. E isso independente de você investir quando o mercado está em alta ou está em baixa. Então, tenha uma coisa em mente, você não deve prestar muita atenção aos seus retornos no período de curto prazo. Agora, ao segundo fator então, esqueça o cronômetro. Antes de falar desse ponto, eu só quero dizer o seguinte, se você está gostando desse conteúdo, se ele está agregando conhecimento para você, eu preciso da tua ajuda agora. E não vai te custar nada. Só quero que você dê um like no vídeo e também envie para mais uma pessoa que possa se beneficiar desse conteúdo, porque isso vai me ajudar muito a fazer o canal crescer e continuar trazendo um conteúdo de qualidade para você. Vamos lá? Então olha só, nos últimos 20 anos, 70% dos melhores dias do mercado aconteceram em 14 dias após os piores. Isso porque você, claro, não consegue um sem o outro. Então você tentar cronometrar o momento certo de entrar ou de sair pode custar muito caro. Então se você tem medo de investir porque o mercado está em alta ou em baixa, considere então o custo de perder os melhores dias. E é por isso que eu te falo para esquecer notícias e sentimentos que você tem em relação ao que está acontecendo ao teu redor. Porque não são de sentimentos os investimentos, que eles vão subir ou vão descer. São de atitude, de você analisar os números, de você acreditar no futuro daquelas empresas que você está investindo e principalmente qual será então a tendência de onde ela vai chegar. Então veja que decidir se é ou não um bom momento para investir não deve ter muito a ver com as recentes condições do mercado. Agora, olhe o terceiro fator. Títulos e dinheiro em espécie não dão retorno. Isto, olha só, se você está preocupado com a valorização das ações e está hesitando então em investir, quais opções você tem para colocar o dinheiro para trabalhar? Responda para mim. Olha só, olha que as taxas de juros junto aos bancos e suas contas high yield, que de high não tem nada, vêm caindo há décadas.
E os retornos dos títulos do governo, ou bonds, claro, são irrisórios. Então, tanto um como o outro, eles apresentam taxas mínimas de retorno. Portanto, então você ficar com essas formas em sua carteira significa você perder dinheiro. E isso pelo simples fato que só a inflação, que não é uma suposição, mas uma realidade, atualmente, tá? Ela é 10 vezes mais alta do que as taxas que os bancos estão oferecendo. E os títulos do governo, então, eles são 3 vezes menores, pelo menos a remuneração que eles estão pagando. Aqui, veja que existem excelentes grandes empresas que possuem pouca oscilação nos seus ativos, nas suas ações, e ainda pagam dividendos. E essa receita pode ajudar você a compensar as perdas quando os preços das ações de repente podem vir a cair. Em tempos de inflação alta, o ataque é a melhor defesa do teu dinheiro. Então, quanto mais você se esconde, mais dinheiro você perde. E lembre que o risco é diretamente proporcional ao lucro. Então, não investir ou investir em produtos de baixa rentabilidade é certeza de perda. Faça as tuas contas e tire suas próprias conclusões nesse contexto para você ver quais serão os resultados que você vai encontrar. Considere também se o mercado não cai tão rápido ou acentuadamente, quanto você está, de repente, prevendo. Quando que você está prevendo que ele vai cair? Como que você está calculando isso? Você não vai chegar num número exato, não tem como. Então, quanto tempo você vai deixar passar antes de investir, eu te pergunto? O risco é que você perdeu o crescimento e acabou investindo dinheiro quando as avaliações são ainda mais altas. Ou seja, você está perdendo, tá alta. Aí quando você decidir investir, ela está mais alta ainda. Como bônus desse vídeo, já que você ficou comigo até aqui, como dica para reduzir o teu risco na hora de investir, eu vou te falar de 3 maneiras de você reduzir o risco de investir na hora errada. A primeira, construa uma carteira com base no chamado custo médio. Seja investido durante uma recessão ou um mercado de ações em alta, a média do custo em dólar pode ser então uma maneira, claro, eficaz de você reduzir o risco. E o medo, principalmente. Nesse caso, você coloca o risco e o medo um do lado do outro. Mas se você faz um custo médio, você reduz os dois. Porque olha só, você vai deixar de pensar que você está investindo sempre na hora errada. Porque você vai ver que a rentabilidade, aos poucos, ela vai crescendo quando você pensa no chamado longo prazo. Então é diferente de você tentar cronometrar o mercado. Então, com a média do custo em dólar, você investe em intervalos pré-determinados, independentemente do mercado estar alto ou baixo naquele específico dia. Nas finanças pessoais, nem sempre se trata do que faz sentido no papel. Por isso, aprenda a gerenciar a sua resposta emocional. A média do custo em dólar pode ser uma estratégia eficaz justamente em mercados voláteis ou quando você tem uma grande quantidade de dinheiro para você investir. Você tem que apenas definir o teu plano de investimento e seguir ele. Afinal de contas, para que você vai ter um plano se você não seguir? Então é importante você ter em mente qual é o teu plano, qual é o teu perfil de investidor, qual é o teu estilo de investidor também e com base nisso você segue o teu plano. 2. Considere diversificar nos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos. O SP 500 não é a única opção. Veja que o desempenho das classes de ativos ao longo do tempo e a volatilidade são bem diferentes. Olha esse gráfico que mostra os retornos totais de 2005 a 2020. O gráfico ele representa o mercado de ações nos Estados Unidos, o SP 500. Os títulos dos Estados Unidos, que são os índices de títulos da Bloomberg, da Barclays, e as ações globais da MSCI, que através do ETF ACWI, e as ações de mercados emergentes. Ele revela que existe possibilidade de bons ganhos em vários mercados. E lembre-se, ganhos são ganhos em qualquer lugar, não importa de onde está vindo, não use as emoções. Esse negócio é puramente dinheiro, então cuide dele, invista e colhe os frutos. Então, melhor, aqui você aprende a diversificar não só nos ativos daí, mas de forma geográfica também. E por fim, não esqueça, concentre-se no que você pode controlar. Fixe isso na tua mente. Você não pode controlar o mercado de ações, mas você pode controlar como investe e o que faz durante as quedas das ações. Escolher uma boa empresa que paga dividendos e você permanecer investindo quando todos estão com medo, e olha, seguir o seu plano são partes importantes na proteção da tua riqueza quando você pensa no longo prazo. Por isso que você tentar cronometrar o mercado
Deixando o dinheiro parado, na esperança de uma desaceleração, é como deixar seu futuro financeiro ao acaso. E aqui sim você já com certeza vai estar fazendo um mau investimento e, claro, perdendo dinheiro. Porque o grande ponto é assim, agora no mercado em alta, o mercado está em alta, então não vou investir. Esse é um pensamento. E de repente quando o mercado cai, meu Deus, eu estou com medo, ele está caindo, e se cair mais? Tá vendo? Tanto para cima quanto para baixo, não vai investir nunca. E no meio do caminho você vai dizer, mas eu não vou investir porque o mercado está parado. Ué, então você investe quando? Se você tem essa mentalidade, você precisa aprender mais. Porque quando você aprende mais, você se desprende do medo e entende o que você está fazendo. Não tem segredo daí. É como na tua vida, na tua profissão, no teu dia a dia. Você aprendeu, você perdeu o medo daquilo que você está fazendo. Então, aprenda, dedique-se a isso. Se você não sabe como, de tempo em tempo eu tenho uma masterclass. Faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu tenho um link ali, quando eu tiver, eu te chamo e daí a gente bate um papo, você aprende muito mais. E claro, me segue sempre aqui no canal. Então, dito tudo isso, agora eu gostaria de saber se você já está investindo ou de repente está esperando para investir, qual que é o teu medo. Me conta aqui nos comentários. E também me diz o seguinte, eu quero saber se de repente você anda muito assustado, muito assustada com essas altas de mercado. É legal a gente ter essa troca de ideias para eu saber qual é o teu sentimento e de repente alguma dúvida que você tenha, você também pode mandar aqui nos comentários. Aproveita, deixa um like no vídeo e envia para mais alguém que vai se beneficiar desse conteúdo assim como você se beneficiou. Obrigado pelo teu tempo, até o próximo vídeo. Tchau!